Olá pessoal, hoje eu quero fazer uma demonstração para vocês do que a gente chama de sistema legado. O Windows ele foi feito em cima do MS-DOS. Isso quer dizer o seguinte, até hoje os comandos do MS-DOS funcionam. E esses comandos, eles hoje não são mais comandos do MS-DOS, porque você não usa o MS-DOS, você deve usar o Windows. Mas o ponto que eu quero dizer para você é o seguinte, às vezes as pessoas olham determinada linguagem, olham determinados comandos e já rotulam como ultrapassados. Mas se o comando, se a linguagem funciona até hoje, por que não usar? Com a vantagem de que você vai ter um diferencial enquanto sujeito. Ele não tem interesse na linguagem que é uma linguagem ultrapassada, ou um comando ultrapassado. Ele não espera que outra pessoa use esse comando. Eu, quando preciso escrever um livro, e isso ocorre toda semana estou escrevendo, nem tudo eu coloco o meu nome, então eu escrevo muito mais do que aparece, mas eu faço da seguinte forma, eu crio pastas, cada pasta com um capítulo. Dessa forma, as imagens de um capítulo ficam numa pasta, as imagens do outro na outra, e assim eu me organizo. Para isso eu criei este arquivo aqui. Vou executar esse arquivo. Cria pastas. BAT, ou BAT. BAT Files. É uma linguagem do MS-DOS, do tempo do MS-DOS, mas que funciona até hoje. Foi substituída pelo PowerShell. E por que eu não faço em PowerShell? Porque em BAT já é muito mais simples. Vou executar. Então ele pede o nome da pasta, eu geralmente uso o nome cap e dou um tracinho. E ele pede quantas pastas eu quero criar. Eu vou pedir 11. Pronto, criou 11 pastas. Estão aqui, ó. 11 pastas. Que código é esse? É um código em BAT Files. Ele começa não exibindo umas informações do sistema, depois ele usa isso aqui para que essa letra U apareça acentuada, mas para que isso aqui não apareça na tela, isso aqui é uma seleção de página de código. Aí eu mando o comando para o null, quer dizer que é para lugar nenhum, então ele não aparece na tela. Eu tenho aqui uma variável, folder name, pedindo que digite o nome da pasta, e aí salva aqui em folder name. Depois eu peço aqui outra variável, número de folders. Digite o número de pastas a serem criadas. Aí vem para cá o número de folders. Depois tem um laço que vocês vão aprender a fazer. IMD é o comando para criar pasta. Eu poderia criar aqui, ó, com MD, ou com o botão direito, que nem eu fiz, né? Ou vir aqui no MS-DOS e criar digitando mesmo, MD. Mas eu crio esse gerador de pastas. Ele tem dois MDs. Um que vai criar até 9, que é onde ele coloca o zero na frente. Até 9 ele coloca o zero na frente. Passou de 9, ele não coloca o zero na frente, porque já vai ter 10, 11. Então, o que esse programa tem a ver, um programa que eu estou usando como escritor, o que esse programa tem a ver com o pensamento hacker, programação hacker? É que quando o hacker ele tem contato com o código, ele sempre procura ver qual forma de uso desse código poderia ser feita dentro dessa área hacker. E aqui eu tenho um código que é baseado exatamente nesse.
mas é um outro código. Um código simples, que é loop. Loop é repetição. MD é um comando para criar pasta. O nome da pasta será Hacker. Guto, vai para onde? Vai para o loop. Então, sem exibir, ele vai entrar em loop, criando pastas Hacker. Quando o sistema vê que já tem uma, ele vai criar uma outra com o número 1, depois vai criar outra com o número 2, entre parênteses, e assim sucessivamente. E o que isso faz? Bem, o Windows ele tem um limite de número de pastas. Eu não tenho aqui que limite é esse. Mas como você criou aqui um loop, esse código vai encher o computador da pessoa de pastas com nome hacker, pastas vazias. E vai chegar um momento que o Windows não vai conseguir mais criar pastas. Então, se o usuário precisar, vai chegar um momento que vai travar o computador de tanta pasta que foi criada. Então, você imagina alguém com malícia, está ali no computador de uma faculdade, de uma escola, de um curso, de uma lan house, se é que ainda existe isso. Abre o bloco de notas e digita apenas isso aí. @etoff, loop, md, um nome qualquer, entre aspas, go to loop, só isso. Executa e sai. Pronto, esse computador vai travar. Agora, se a pessoa ver essas pastas, ela simplesmente vai apagar as pastas. E é por isso que o código está sendo usado ali para não exibir o que ele está fazendo. Então, se você não tiver o Explorer aberto, você só executa isso aí dentro de uma pasta, você vai ter ali a criação de pastas até o computador travar. Agora vamos imaginar um pouco mais ainda como hacker. Então, existem sites que convertem arquivo bat em executável. Aí o sujeito vai, ele troca o arquivo do Word, que o arquivo do Word é um executável. Ele troca o arquivo do bloco de notas, ele troca o arquivo do Chrome por um criador de pastas infinitas e deixa isso lá no computador da pessoa. Então a pessoa vai executar o Chrome, ou o Firefox, ou o navegador que for, aí trava o computador. E como é algo inusitado, dificilmente ela vai conseguir resolver isso se ela não tiver conhecimento, ou maldade, ou malícia. Vai ter que chamar um técnico. O técnico também não espera um tipo de defeito desse, então é um trabalho, uma coisa simples, mas que vai dar muito trabalho para resolver. Tá, mas aí resolveu, achou lá aquele monte de pastas e tal, pronto, apagou. Ou, na pior das hipóteses, formatou o computador. Um técnico menos qualificado vai formatar o computador. Só vai resolver dessa forma. Mas se formatar, tudo bem, que aí os outros que você deixou, né, que eu supus aqui que você colocou um no Word, um no Excel, um no bloco de notas, um no Chrome. Mas vamos supor que o sujeito só resolveu do Chrome. Tá, o Chrome está limpo. Foi reinstalado, tudo bem. Aí o sujeito vai abrir o bloco de notas, aí trava o computador de novo. Então é um tipo de programa chatinho, simples demais. Não executa isso no seu computador, que você vai travar seu computador. Você pode travar e apagar, mas eu não me responsabilizo pelas consequências. Se travar e você não conseguir nem acessar o computador, esse é um dos riscos. Cada computador vai se comportar de uma forma diferente. Mas todos vão ter problema. E é um código dos anos 80. E aí vem a pergunta, é essa aula que eu quero passar para vocês. Se a coisa é dos anos 80, seja um código de uma linguagem de programação, seja uma ferramenta hacker, vamos supor que a ferramenta seja dos anos 80, mas se esta ferramenta ainda funciona, a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: por que não usar? Essa é a pergunta.
eu fico por aqui. Não precisa me responder. Eu mostrei aqui para vocês um código muito simples. Este, obviamente, não é o único. Tem códigos que geram arquivos até encher o disco rígido. Mesmo código simples, ele começa a gerar um arquivo e coloca o mesmo arquivo dentro do próprio arquivo, e quando você vê nesse loop, o arquivo está ocupando todo o espaço do HD. E se isso for feito numa pasta oculta, é difícil de localizar, tem que ser alguém com malícia, porque não é um defeito comum, é uma, vamos dizer assim, uma pegadinha. Mas hackers fazem isso, pegadinhas? Fazem. O hacker, eu já expliquei na história do hacker, lá tanto naquele 12 passos, como no 7 passos. 7 passos e 12 lições, tem a história dos hackers. E o hacker começa fazendo pegadinha. Então isso aí, embora seja uma pegadinha, não vai danificar o computador, mas vai dar um transtorno, né? Só vai ter que chamar alguém para resolver. Talvez tenha que pagar esse alguém. Numa empresa, pode ser que paralise ali o trabalho da empresa. Então, um funcionário que não quer ficar depois da hora, de repente ele pode travar lá o computador. Então, tudo pode ser feito. Mas é isso. Hackers também fazem pegadinhas. Tudo de bom para vocês. Nos vemos na próxima aula.